Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. Que a palavra de hoje está em 1 Samuel 8, verso 1. Todos nós sabemos que Samuel foi um grande profeta, passou por essa terra. E Samuel, quando a mãe dele não podia ter filho, ela fez um propósito que se ela engravidasse, ela ia entregar o filho dela para Deus. E Samuel vem de uma linhagem de entrega. E a Bíblia fala que Samuel foi como um rei para o povo de Israel. Samuel era o homem que assumiu o lugar de Eli, quando Eli já estava velho, que não estava mais ouvindo a voz de Deus, onde ele e toda a sua família praticamente foi morta ali por causa dos pecados do filho. Samuel, que foi criado na tenda sagrada que Eli tomava conta, passou a ouvir a voz de Deus e se tornou um dos maiores profetas na terra. E a palavra fala que Samuel conduzia aquele povo ali, era líder ali do povo de Israel e era como um rei. Tudo era sobre a responsabilidade dele. Ele era como mais do que um juiz para o povo de Israel. E a palavra fala que Samuel teve 2 filhos e os filhos de Eli não obedecia Eli e fazia coisa errada no templo sagrado e morreu por causa disso. E a palavra fala que Samuel, sendo um grande profeta, foi pai de 2 filhos. E quando Samuel estava encerrando o seu chamado na terra, quando ele já estava velho também, ele colocou esses filhos dele como juiz para julgar. Eles eram juízes e Samuel colocou eles para ficar como juiz do povo. E mesmo Samuel sendo como se fosse um rei, um grande profeta que ouvia a voz de Deus na terra para lidar com o povo de Israel, a palavra fala que os filhos dele também pecou. Saiu, mesmo conhecendo quem era o pai, sabendo que o pai era um grande profeta, de grande nome para o povo de Israel, e eles também fez coisa errada. Eles pegavam dinheiro do povo para distorcer a verdade. E a gente vê que nos dias de hoje também não é diferente. Muitas vezes os pais é cristão, ensina os filhos, mas quando os filhos crescem, vai para outro lado completamente diferente. Não quer saber da verdade de Deus. E aqui o que a palavra mostra é exatamente isso. Os filhos sabiam quem era o pai, um grande profeta, mas não quis seguir o exemplo do pai. Mesmo com alto cargo que tinha, a ganância sem precisão veio e eles distorciam a verdade. Aquilo que era para ser feito com justiça, eles distorciam a justiça. E o que a palavra me chama a atenção é porque Samuel não tinha necessidade, eles eram uma família bem estruturada e mesmo assim a ganância por dinheiro fez os filhos de Samuel distorcer a justiça, pegando dinheiro do povo que chegava para ser julgado, favorecendo quem tinha dinheiro e desprezando quem não tinha. Então, a corrupção sempre teve na terra, sempre existiu desde o início dos tempos. E o que nós podemos estar analisando nessa palavra é que enquanto nós viver nessa terra,
nós vamos ter desafio. E esses desafios, muitas vezes, é um pai de família lutando para os seus filhos seguir o caminho certo, o caminho que agrada a Deus. Esse desafio, muitas vezes, é uma mãe chorando, desesperada, que conhece a verdade, conhece a palavra de Deus e vê seus filhos indo por caminhos tortuosos. Esse desafio, muitas vezes, é choro e lágrima pelo filho que, sem necessidade nenhuma, fez igual os filhos de Samuel, distorceu a verdade, e os pais sabem que aquilo não é certo e aquilo ali vai ter consequência. Então, é uma palavra de alerta, uma palavra que nos mostra que na nossa vida, não importa qual nível que nós vamos estar de intimidade com Deus, não importa qual nível que nós vamos estar de espiritualidade com Deus, isso não vai nos impedir de ter os desafios aqui na terra. Enquanto nós viver, nós temos que viver pela fé, nós temos que agir pela fé, nós temos que mover as nossas ações por a fé e não desistir, porque aqui é um exemplo de batalha que Samuel enfrentou, sendo um homem justo, que a palavra sempre, todo livro fala sobre Samuel, fala que era um homem que era como um juiz, que Deus colocou ele como juiz para o povo de Israel, correto, reto em tudo. E ele vê os seus filhos saindo da direção de Deus. É uma batalha, uma guerra espiritual, uma batalha que eu acredito que ele enfrentou. E assim como eu falei, não importa qual o nível que nós temos de intimidade com Deus, a minha batalha, a minha guerra, ela sempre vai existir para mim vencer, para mim combater. Não importa se eu sou um homem temente a Deus, se eu não sou. Essas guerras, essas batalhas vai existir. E nós temos que ser fortes para prevalecer firme até o fim. Muitas vezes nós vamos estar rindo, nós vamos estar sorrindo, alegre com as conquistas, mas muitas das vezes também, antes dessas conquistas chegar, antes dessa alegria chegar, nós vai estar chorando, muitas vezes as lágrimas vai estar escorrendo, e nós sem entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e muitas vezes nós vamos se sentir sozinhos, e é normal, é comum, mas também nunca podemos esquecer que às vezes Deus permite nós passar por isso para ver o nosso nível de fé, para ver até onde nós vamos, se nós é capaz de suportar para conquistar algo maior, ou se nós vamos ser igual aquela turma de soldado que Deus fez uma seleção com Gideão, e a Bíblia relata que nessa seleção um exército de 32 mil homens, 22 mil homens de uma vez só foi embora e não voltou para conseguir batalhar, para guerrear. E as coisas estreitou mais ainda para Gideão, porque Deus
10.000 soldados que restou, que ele já achou que já era pouco. A Bíblia relata que Deus manda ele descer para o rio Jordão e pôr eles para beber água. E mais uma seleção foi feita, sobrando apenas 300. Mas a Bíblia relata que esses 300, eles não largou sua arma e eles não baixou sua cabeça para beber água. Eles ficou atento ao seu redor e não desistiu e venceu a guerra. O que eu resumo com isso? Que nessa seleção foi muitos chamados, mas só 300 foram escolhidos. Se nós desistir por causa da luta, por causa da batalha, nos momentos que a vontade vem, nos momentos que a tristeza vem, nos momentos que você está chorando, sem ninguém estar vendo, você vai ser igual esses homens que voltou para trás, que não foi selecionado para a guerra. Mas se você cair e sacudir a poeira e falar com Deus, eu não vou desistir, você está selecionado, escolhido como os 300 de Gideão. Porque muitas vezes a sua queda, ela não retrata o seu fim. A Bíblia fala que Deus, Ele perdoa quantas vezes precisar. E o choro dura apenas uma noite, mas o sorriso vem pelo amanhã. Antes do sorriso vir, primeiro vem o choro. E aí que está o segredo que muitos não entendem. O choro é a preparação para aquilo que Deus está preparando para fazer você rir. Primeiro tem que vir o teste. É por isso que a Bíblia fala que primeiro vem o choro, dura uma noite, e logo ao amanhecer o sorriso vem. Porque primeiro você tem que ser testado, para ser aprovado. E foi isso que aconteceu com os soldados de Gideão. Primeiro veio o choro, veio a seleção, muitos voltando para trás. Mas quem prosseguiu, venceu a guerra e veio a alegria. Porque se conquistou muitas coisas. E é assim que funciona. O segredo é não desistir. Porque a Bíblia relata que o homem vai cair, mas Deus vai levantar quantas vezes precisar. E a glória da segunda casa será maior. Então, não importa se sua situação que você estiver vivendo, não importa quantas lágrimas, o que importa é você não desistir e prevalecer. Então fica aí essa palavra abençoada, que Deus nos abençoe e dá força a cada um para prevalecer firme. Compartilhe esse vídeo e vamos em frente. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Amém? Que Deus nos abençoe.